Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Viva ao Máximo. Eu sou o Natan Madeira. Eu sou a Amanda Portugal. E hoje vou começar com uma frase. A Amanda falou que é bom começar podcast com frase. Nenhum tipo de açúcar é necessário para nutrir seu corpo. Já tá claro aí que vamos falar do açúcar, né? Esse doce vilão dos tempos modernos. Ficou poético isso, hein, Amanda? Ficou, e polêmico, né? Vamos falar aí dessa droga lícita? A gente pode chamá-la assim? Agora piorou, hein? Será que o açúcar é realmente essa droga? Cada vez mais a gente vê sobre a necessidade do açúcar. Inclusive, o governo brasileiro agora colocou uma obrigatoriedade nos rótulos, né? De uma etiqueta enorme dizendo do alto grau de açúcar adicionado. Então é um assunto muito importante. Então a gente vai falar aqui nesse podcast algumas coisas como tipo de açúcar, como ele age no nosso corpo, como que a gente identifica esse açúcar oculto. Por isso que eu acredito que esse é um dos grandes motivos do governo ter colocado essa etiqueta, Exatamente. né? A indústria, ela sabe que agora a gente está cada vez mais nessa vida saudável, dessa busca, então ela vai mudando os nomes ali. Qual é o adoçante ideal? Será que você que já trocou o açúcar pelo adoçante acha que fez um bom negócio e não fez? E algumas dicas aí para desmame, e eu pedi para a Amanda incluir, até anotei aqui, um desafio. Eu acho que a gente precisa de um desafio para fazer um detox aí de açúcar. Muito bom. Vamos lá, vamos começar então perguntando, né? Vou perguntar para Amanda, não vou nem perguntar para vocês. Amanda, você se considera uma pessoa viciada em açúcar? Acho que eu sou uma viciada em remissão. Eu sou... Como é que é? Em tratamento? Não, mas tem os alcoólicos anônimos, eu sou os açucarados anônimos, entendeu? Mas anônimo não, eu sou bem descarada. Hoje a Amanda, a gente vai fazer uma viagem amanhã, esse podcast vai sair enquanto a gente tá na viagem. E aí ela falou assim: traz um chocolate 70% cacau. Aí eu falei, não, beleza, pra viagem. E traz um pra hoje. Então é um pra hoje e um pra viagem. Então eu acho que você não tá tão em tratamento, assim, o tratamento não tá tão bom. Não, o tratamento tá bom. O Natan sabe que eu realmente, assim... É brincadeira, ela consome bem menos. Quase não consumo mais, até porque, assim, eu não acrescento açúcar em nada e eu não consumo os industrializados que tem, mas eu tenho meus momentos eu perco pro chocolate. Aí esse eu tenho, mas eu sempre guardo meus momentos estratégicos. Aí foi uns 70%, não é um chocolate. Conta até um pouquinho aí da diferença do 70% aí. Quais são as vantagens para quem não consegue ficar sem o chocolate? Exatamente. Quando você pega um chocolate ao leite desse mais gostoso, né? Vamos colocar assim, porque de fato é mais gostoso. Mais gostoso porque o primeiro ingrediente do rótulo, quando você lê, é o quê? Açúcar. Açúcar. Quando você pega uns 70%, 80%, que eu gosto também bastante, que eles são mais amargos. Amargo, né? O primeiro ingrediente é massa de cacau. E aí tem açúcar, você encontra até versões sem açúcar, mas que não necessariamente são as melhores, só que o açúcar ele tá numa porcentagem menor, então você sabe que 70% do chocolate é cacau. Agora eu entendi. Entendeu? Agora a gente falou, o nosso objetivo aqui com esse podcast, abrindo um parênteses, é aumentar o conhecimento de vocês, até porque aqui em casa eu tenho muito conhecimento por osmose. A Amanda vai falando tudo que ela vai aprendendo e eu vou... Só que tem muitas coisas que passam. Esse do cacau, eu não fazia ideia que era 70%, que era a quantidade de cacau. Então, a parte ruim é o 30% ali só. Isso, e no 30% e que nem é tudo ruim, não é tudo açúcar, né? Ele tem outros ingredientes, então o açúcar é uma porcentagem deles. E aí, o cacau, a gente sabe que é um fruto muito saudável, antioxidante, rico em fibra. Então isso também ameniza o impacto do açúcar que entra, que é totalmente diferente de você comer um chocolate. Então, quando você vê, né, desconfie, quando você vê profissional falando assim, entre um ao leite e um 70% é igual, come o ao leite que é mais gostoso. Não pode ser. Porque ele entra já no tem seu leite corpo... aí, já é um problema. Não, aí não vou nem entrar nessa do leite, mas eu falo pelo próprio açúcar. A quantidade de açúcar é descaradamente diferente e quando ele chega no seu corpo, justamente por essa relação da fibra, um vai fazer maior pico de glicose, que é o açúcar no sangue, do que o outro. Então tem diferença sim. Não quer dizer que você não vai consumir nunca lá o leite que você queira, mas é muito mais
sábio, inteligente, quando você quiser consumir com a sua moderação dentro da tua estratégia, os 70%, 80%, óbvio, não tem nem comparação. Boa. E aí, gente, sobre essa questão do vício em açúcar, tem um estudo muito interessante. Esse estudo é bem antigo, ele é citado em vários livros, que é o estudo do Hertzberg. Caraca, que inglês de milhões, hein? Agora, minha dúvida é por que Hertz e não mouse? Deve ser porque hatch deve ser do lugar que foi feito, né? Eu não sei onde foi feito. O hatch é o... Hatch é de rato. É o rato de laboratório? É porque talvez o mouse seja de rua, né? Cadê minha mãe aí? Alô, inglês. Dúvida de inglês, comenta aí depois, dona André. Dona André é a mãe da Amanda, o que deveria ser. Mas aqui tá como se fosse rato. Esse é um experimento, tá? É um experimento bem antigo. Ele é da época de 70. Só que eles fizeram diversos testes. E um deles, o que eles fizeram? Eles colocaram os ratos com um bebedouro com água normal, um bebedouro com água com açúcar e um bebedouro com água com cocaína. O que eles queriam ver? Eles queriam entender como que seria a dinâmica do rato, o que eles iriam beber mais. E pasmem, os ratos preferiam beber água com açúcar do que água com cocaína. Então eles tinham ali um vício muito maior. Então esse estudo ele mostra que essa substância, que é o açúcar, ela é sim viciante, só que diferente do que a gente entende do vício, porque quando a gente pensa em vício, a gente pensa logo numa cracolândia, nas pessoas viciadas em drogas pesadas, só que o açúcar ele tem uma diferença para essas outras drogas. Inclusive, muitas pessoas falam, se fosse vício, eu venderia minhas coisas em casa para consumir açúcar, né? Sempre querem dar esse exemplo. Só que, qual que é a diferença? Você não vai abrir a porta da sua geladeira e encontrar cocaína. Só que eu tenho certeza, eu faço uma aposta aqui, inclusive se eu estiver errado, manda aqui nos comentários. Natan, eu abri minha geladeira e não tinha nada de açúcar, eu duvido. Você vai ter alguma coisa doce ou com açúcar adicionado na sua geladeira e você não vai encontrar cocaína. Então, a gente não vende as coisas em casa porque tá fácil o acesso, né? Exatamente. É fácil o acesso ao açúcar. O problema do açúcar é justamente essa livre oferta, né? Em qualquer lugar que você vá, e inclusive para as crianças. Então, desde a infância, a gente é modulado e aí a gente vai pensar em todos os aspectos. Microbiota intestinal, o apelo emocional, né? Porque a gente sabe cultural. Que a fome tem essa questão emocional, vínculo afetivo, cultural desde a infância. Aí quando você tem o seu filho que não consome açúcar, as pessoas te olham até torto, né? Como assim? Não vai comer um brigadeiro? Não vai comer um pirulito? Não vai dar uma Coca-Cola? Que maldade, né? É isso que a gente escuta. Então, assim, olha a inversão dessa questão social, cultural. Então, eu não sei sobre essa parte desse estudo, o que eles identificaram, porque cocaína é uma substância muito mais viciante. Por que os ratos preferiram? Não sei, não tive, né? Não consegui ir a fundo aí nessa informação para entender. Mas eu acho que o ponto interessante para a gente extrair olha isso, né? Olha essa preferência, olha o poder de adição do açúcar, para a gente poder abrir os olhos e tomar consciência dos malefícios e, a partir daí, lutar contra, porque é uma luta de todos os dias. E assim, gente, aqui, tanto eu quanto a Amanda, né, a gente tá na sala da nossa casa, somos um casal que estamos cada vez mais buscando essa vida saudável, e é sim essa palavra, a gente não conseguiu, eu brinquei hoje com chocolate e a gente tem os nossos deslizes, mas o que a gente quer trazer para vocês é a importância da maior parte do tempo. O que é a maior parte do tempo? A gente aqui, a maior parte do tempo, estamos nos alimentando bem, tendo os hábitos saudáveis, tentando melhorar a nossa saúde e principalmente cuidando também da saúde da nossa filha, né, da Olivia. Hoje eu até brinquei com a Amanda que, assim, a Olivia hoje estava com uma fome que ela queria comer tudo. E ela comeu uma caixa, acho que uma caixa e meia de morango. Uma caixa e meia não, uma caixa. Uma caixa pelo menos de morango. Aí eu perguntei pra Amanda, falei, cara, mas porque como eu falei pra vocês, né, eu não sou o grande conhecedor, eu vou aprendendo. Eu perguntei, cara, mas ela pode comer isso tudo de morango? Aí a Amanda me falou que ela pode comer 13, né? 13 morangos. Então assim, só que é muito melhor ela comer uma caixa de morango do que um pacote de traquinas, do que um pacote de biscoito doce. Por quê? Porque o morango não vai estar tirando o paladar dela, é natural, foi criado por Deus, muita fibra, né? Tem fibra, né, que ajuda, a gente vai falar disso também. Então, assim, essa é a proposta que a gente tem para vocês, essa é a proposta que o programa Viva ao Máximo tem. Para quem não sabe, esse podcast é a derivação, né, a gente tentar trazer de forma
ampla o conhecimento que é entregue lá dentro do Vivo ao Máximo. Exato. Esse, inclusive, já faz um jabá aí do Vivo ao Máximo. Manda ver aí, aproveita que a audiência está atenta nesse momento. Então, o Vivo ao Máximo é o nosso programa de mudança de estilo de vida, que ajuda a pessoa a resetar essa máquina que a gente tem aqui. Então, primeiro, ele vai elevar o seu conhecimento, porque a gente não consegue mudar nada se a gente não souber o porquê. Quer dizer, não é que não consegue, mas a maioria das pessoas tem dificuldade em seguir uma ordem sem entender o porquê. Então, ali tem toda a explicação do fundamento do porquê, com todos os passos. E é proposto um desafio de 30 dias, pensado num método muito estratégico, que vai regular ciclo circadiano, sono, ingesta de água, a parte de mentalidade e autoimagem, que é uma parte do curso muito elogiada pelas alunas. E aí, de fato, entrar no detox alimentar, removendo açúcar, glúten, leite derivados e fazendo a pessoa reconhecer os alimentos que não faz bem, porque a ideia é dar uma recuperada nessa saúde intestinal, que é a base de tudo. Hipócrates já dizia, né? Todas as doenças começam no intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, a gente fazer uma grande limpeza intestinal para conseguir reconhecer o nosso corpo e, a partir dali, se manter numa vida saudável e equilibrada dentro do mundo real, fazendo as verdadeiras escolhas com consciência, porque a pessoa que erra com consciência tá tudo bem. O problema é a pessoa que tá sempre errando sem saber. Isso é triste, de você ver pessoas que estão ali cometendo aquele erro para sua saúde porque não tem acesso àquele conhecimento. Por ignorância, né? Ignorância. Esse é bom. E vocês encontram mais informações do programa Vivo ao Máximo na descrição desse vídeo. O link para você entender lá um pouco mais do que acontece. E aí um dado que a gente trouxe aqui também, e assim, antes de falar esse dado eu queria que você refletisse e pensasse quanto que você consome de açúcar por ano. Será que você consome quantos, vou até ajudar aqui, quantos quilos? Digita aqui no comentário quantos quilos você acha que você consome de açúcar por ano. Aqui tem a informação, vou trazer primeiro a da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que fala que deveria ser consumido no máximo, a própria OMS sabe que eu não vou também ali jogar um máximo pequeno, jogou um máximo de 18,2 quilos, ou seja, 18,2 kg. Já é muito, né? Você pensar que uma pessoa consumir um saco de quilo de união, né, por mês... Mais do que um saco por mês. Mais do que um por mês é muita coisa. A gente tá falando de 12 meses, 18, um saco e um pouquinho mais. É muita coisa. É muita coisa. E, pasmem, o brasileiro consome 30 quilos de açúcar por ano. É muita coisa. É mais de 2 pacotes de açúcar por mês. Por pessoa. Por pessoa. Só que aí agora você tá aí pensando nessa casa e você fala assim, que absurdo, mentira. No máximo a gente compra aqui em casa 2 pacotes de açúcar por mês. E é mentira que eu vou lembrar. Eu lembro isso bem, assim, nas compras, principalmente quando eu era mais novo, que açúcar era comprado quase igual ao leite. Era comprado aquele fardo. Lembra que vendia isso na... Sério? Não lembra? Não. No mercado... Não sei se ainda vende, porque a gente não compra açúcar tem muito tempo. Mas a leite vende aquelas 12 caixas, né? Que vem dentro de uma embalagem. E o açúcar também tinha uma embalagem, não sei se era com 10 ou com 12 também. E eu lembro que pra minha casa, quando eu era pequeno, eu comprava esse pacote. Olha. Claro que não era um pacote para durar um mês, mas era acho que durava mais de um mês. Então corrobora bem isso daqui. Então reveja como que você compra açúcar para sua casa. Isso aqui vai dizer muito sobre esse dado. Porque a gente está destoando. Como a gente não compra... E a gente não compra há muito tempo. A gente não compra há muito tempo. Eu fui obrigado, né? Eu queria aqui... Pede socorro. Sinal que eu não posso comer açúcar na minha casa. Mas eu lembro que... Você pode comer chocolate 70%, você tá reclamando? Meu Deus do céu. Não, voltando aqui, eu tô bem com isso, tá, gente? Mas é um dado muito alarmante. Então, assim... Dá uma olhada de como vocês compram açúcar. Talvez você não vá ser o da 30 quilos, mas com certeza você deve estar consumindo muito açúcar, né? Mas o que eu ia dizer é que, assim, realmente, eu, de verdade, na minha infância, não me lembro, mas eu lembro que desde que a gente casou, eu me lembro de, sei lá, no máximo 2 quilos por mês, assim. A gente chegou a fazer uma época... A gente caiu no conto, na época que você ainda não era tão inteligente quanto a isso... Da açúcar demerara. Lembra que a gente caiu nesse conto aí de açúcar demerara é mais saudável. A gente vai ter assunto sobre isso daí. Aí a gente começou a consumir.
A gente também nunca foi muito de usar açúcar em outras coisas, né? Não, Acho que suco sem açúcar meio que a gente sempre tomou, né? E aí depois a gente foi realmente zerando, né? Sim. Tanto que a gente até passa vergonha de vez em quando vem pessoas aqui em casa. A gente não tem. Visita que vier aqui em casa tomar café e... Não tem, a gente já avisa. A gente fala, não tem, café e não tem nem adoçante às vezes. Agora tem Não, tem o stevia lázinho pra poder tomar, mas é isso, né? É o que tem pra hoje. Tem mas água. assim, também traga seu açúcar, traga seu vício de casa. Exatamente, cada um com sua, né? Que alimente suas drogas. Mas o que eu queria dizer é que se você viu esse dado alarmante e falou assim, imagina, a gente aqui em casa, igual como a gente no passado, eu compro no máximo 2 quilos. Esse dado, ele não é do açúcar de mesa apenas. Ele é um dado de consumo de açúcar. E aí você sabe que tem um açúcar né, branco, demerara, qual for que você compra, que você coloca no seu café, no seu chá. Botar açúcar no chá eu acho que é heresia, mas tem gente que bota. No suco... Mas tem o açúcar adicionado no industrializado, o açúcar, que a gente vai falar de todos eles, do suco. Então, é esse açúcar que o brasileiro consome, contando todo. Só que tem uma informação, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, muito interessante. Fala aí, Natan, qual que é a quantidade maior de açúcar, da onde vem que a gente consome? Aqui diz, né, nesse estudo, que 80% vem do açúcar adicionado em domicílio e do açúcar intrínseco do alimento. Isso daí, assim, é um estudo da indústria de alimentação. Então, se tem uma manipulação de dados, um viés de pesquisa aqui, a gente não vai entrar nesse mérito. A gente não quer briga com vocês, a gente ainda não tem um tamanho suficiente para brigar. A gente é pequenininho. Então a gente só está supondo, são só elucubrações. Que é interessante, mas... Eles dizem o seguinte, esse 80% desse consumo, desses 30 quilos, é desse açúcar que o Natan falou, do fardo que você compra e bota na sua casa. Ele fala aqui do açúcar intrínseco dos alimentos também, mas... O intrínseco do alimento... Dá uma traduzida nisso seria daí. Justamente, aqui ele tá colocando do in natura, ou seja, da banana, que é o açúcar natural da banana, da maçã, nem do suco ali, né? Ele tá falando desse que vem do alimento in natura. Tá. Então não é o que a indústria adiciona, né? Por isso que eu achei curioso, né? A indústria lavando suas mãos, enfim, não sabemos. Mas vamos para informações que temos aqui. Então, vale esse alerta para você já de cara começar a olhar para tua casa, para os pacotinhos. Esses pacotinhos que você tem aí e observar quantos você compra no mês. Porque é a média de consumo da sua família. E aí você vê se você tá ali... E, gente, mesmo esse da OMS de 18 por ano é muito alto, tá? Vamos combinar. Que apesar de ser uma recomendação, isso não significa que isso esteja certo e seja saudável, não. É porque a média ainda tá alta pro mundo. Mas para Brasil ainda tá pior. E pasmem que Brasil tá acima do posto dos Estados Unidos. E Estados Unidos é um país que se alimenta muito mal, com muito açúcar e muita gordura. Então, assim, a gente tá ganhando? Como assim? A gente tá bem, né? Açúcar, gente, acaba sendo algo, até porque eu não tenho esse dado, mas eu suponho que o Brasil deve ser um dos maiores exportadores, né? Porque a gente tem a cana-de-açúcar. Então, açúcar é uma coisa barata, né? Então, quando você vai olhar e... O que é mais barato? Você comer saudável ou você comer açúcar? É muito mais barato você comer açúcar. É muito mais barato você comer farinha do que você buscar farinha, no caso... farináceos, farináceos, do que você comer algo tipo uma farinha de aveia, que é mais cara do que uma farinha de trigo. Então é mais fácil e é mais barato sendo assim. E aí, uma coisa que a gente tem que avaliar também, e eu vou lembrar bem dessa minha experiência, quando a gente... Inclusive eu vi hoje um Reels que era de uma fazenda de café. E ela estava mostrando lá, né, o trabalho do café, e aí pega os grãos e colhe na lavoura e tal. E aí tinham 3 sacos. E foi interessante que era uma... Eles estavam criando conteúdo, eu achei bem legal mesmo. E aí o primeiro era... Metia a mão no saco assim, tinha um café mais puro. Aí falava, esse daqui é o café gourmet. Metia a mão no saco do meio, era um café que tinha ainda um pouquinho de coisas ali. Aí ele falava que esse era o café, acho que era o café comum que ele chamava, o comum, né? E aí depois ele metia a mão num saco que, sem brincadeira, gente, tinha tudo menos café. Tinha tudo e um pouquinho de café. Então tinha palha, com certeza tinha. E ele falava assim, esse é o café extra forte.
Então, o que acontece? Quando você vai tomar o café extra forte, até eu falei pra Amanda, eu falei, cara, tinha um comentário lá, o cara falou, nossa, eu sempre comprei o extra forte que eu achei que ele era mais forte e mais por isso café. era melhor, né? Era mais café. Só que não, ele é extra forte porque ele é muito torrado. Então, quanto mais torrado, mais o gosto de queimado, de literalmente cinzeiro, de cinzeiro. né? E aí, onde que entra? Olha que interessante. Você bota açúcar. E aí eu falo, gente, quem toma café com açúcar, e eu era esse cara. Por quê? Pobre toma café extra forte. Então, Mais barato, né? mais barato porque é menos café, né? O café gourmet ele é uma coisa muito mais cara. Então, eu tomava café extra forte e aí você bota o açúcar para tirar o gosto de cinzeiro. Então, não é que você gosta de café, você gosta de açúcar. Exato. E aí você vai tomando ali aquele cafezinho com açúcar, tanto que eu lembro que em padaria tem aqueles copos americanos, né, transparentes, que a pessoa bota metade do copo de açúcar Meu pai. e bota Meu o pai café. era essa pessoa, meu pai não gostava de doce, ele não ligava pra doce, e ele falava isso, eu quase não consumo doce, quando a gente comprava caixa de bombom, essas coisas, ele não ligava. Só que como que ele ficou diabético? Porque o bichinho, ele não tomava café, ele tomava açúcar com café, era muito açúcar e várias vezes ao dia. Então até às vezes você que não compra, mas aí no seu trabalho, você tem um cafezinho e aí você toma 10 cafezinhos num dia, e aí você vai ver a quantidade de açúcar que tem em cada cafezinho que você toma. E aí você não entende quando você recebe um diagnóstico de diabetes, você fala, mas não gosto de doce. Eu nem como doce. Porque meu pai falava, mas eu não gosto de doce. Só que era muito açúcar que ele consumia no café. E aí um teste, né, para vocês fazerem, até é uma coisa assim, tem uma prima minha que ela fez há pouco tempo e ela até brincou, né, pô, vocês atrapalharam minha vida, porque agora eu tenho que comprar o café mais caro, né? É você fazer esse teste. Ao invés de você tentar tomar sem açúcar o café extra forte, que ele é muito ruim. Horrível. Ele é muito ruim porque ele é realmente cinza. Compra um cafezinho um pouquinho melhor. Ah, é mais caro. É mais caro, mas cara. Economizando açúcar e assim, toma menos também. Exatamente. Né? Toma um cafezinho um pouquinho mais caro sem açúcar. E aí depois faz um teste cego. Toma esse sem açúcar, você vai ver. Impossível. Não é uma coisa... Não vai. Tu vai tomar. Quando tu for tomar o outro, parece que tu tá tomando um cinzeiro. E aí você consegue entender pelo contraste. Então, outra coisa também da cultura da açúcar é a sobremesinha depois, né? Essa cultura é forte, né? No mundo inteiro. Tanto que aqui a gente mora em Niterói, né? Aqui, os restaurantes... principalmente restaurantes que são mais próximos de áreas de trabalho, assim, eles te dá direito à sobremesa. Tu compra o prato, junto, né? Tem um restaurante que a gente come que se você comer acima de 400 gramas, você ganha a sobremesa. Então, assim, é natural no buffet, tá lá a sobremesa. E essa sobremesa também é geralmente por açúcar, né? Sim. Sobremesa vem dessa questão do doce, né? Do açúcar, Sim. né? Então você já incute, é o que eu falo, desde muito cedo que você precisa né? E aí você acostuma o seu paladar, você altera a tua microbiota, que vocês vão ver que tudo está relacionado, e aí depois você fica achando que é só a sua vontade, mas é muito mais do que isso, você está quimicamente alterado, né? Viciado. A gente o nosso objetivo é sair desse podcast você saber que você é viciado em açúcar. Depois você se vira pra se tratar, né? Brincadeira, não vai precisar se virar. Primeiro passo você vem pro Viva ao Máximo que a gente resolve isso mole. Não, e também aqui a gente vai conseguir trazer pra você também formas pra isso, tá? Então vamos lá, pra gente agora aprofundar um pouquinho de conhecimento, eu queria que a Amanda falasse um pouco sobre os tipos de açúcar. Porque são vários, né? Eu nem fazia ideia. Para mim existia o açúcar branco, o cristal e o mascavo. Esse para mim era o fio. Né? O demerara que... O demerara para mim ele é um cristal gourmetizado, né? É isso. Na verdade, assim... Eu acho que antigamente era cristal, aí eles falaram, queremos vender mais caro. Vamos chamar de outra coisa. Ele chamou de demerara. Não, ele tem mais minerais. Assim como a gente fala do sal integral, ele tem mais minerais. Só que quando você tá falando de açúcar, seja açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara, gente, a tabela nutricional dele é açúcar. Entenda isso. Não faz diferença nenhuma. Todos eles vão entrar no teu corpo e vão fazer um grande pico de glicose, que é o aumento do açúcar no teu sangue, que vai te favorecer um pré-diabetes, que vai te inflamar, que vai te deixar cheio de dores e vai realmente, assim, descacetar a tua máquina.
todos eles são iguais. Então, não adianta você querer falar assim, mas eu usei o Demerara. Mesma coisa. A gente tinha essa ilusão. Porque é vendido. É vendido, a gente vive numa... A gente não quer arrumar briga com a indústria, mas a indústria é muito boa em marketing. Muito. Eu sou uma pessoa formada em marketing e eu posso falar com propriedade. Formado, trabalho com marketing há 6 anos e assim, é o viés. A gente vai pegar o viés que favorece para falar, né? Aquela área cinzenta, né? Exato. Quando a gente fala de alimentação saudável, isso tudo também virou uma grande indústria para te enganar. Quando você entra no mercado, a alimentação saudável, ela tá lá no final do mercado, na parte de feira. Essa que é a alimentação saudável. Não é a gôndola do zero, do diet, do fit. Deus me livre, o fitness é ainda pior. Quando você olha a composição desses alimentos e o rótulo, é de cair para trás. Então, assim, tenham muito esse olhar cuidadoso com o que é vendido, querendo te vender saúde, quando na verdade não é. A saúde tá naquilo que Deus criou. É isso. E aí, a gente vou botar esse desafio pra gente. A gente tem que falar essa frase em todo podcast pra isso entrar na cabeça. O que a gente fala sobre saudável? É você descascar mais e desembrulhar menos. Desembalar menos. Ou seja, se você está descascando mais, já é um sinal de que você está mais saudável. Até porque a gente não tem como fazer um detox 100% de açúcar. Porque se a gente vai comer uma fruta, tem açúcar. Sim. Só que a fruta tem a questão dela ser saudável, porque a gente está descascando. Exatamente. Deus é perfeito, né? Ele cria tudo de forma perfeita, e quando ele criou cada frutinha, apesar de ter o açúcar da frutinha, é um açúcar totalmente diferente desse açúcar da indústria, refinado. Então, junto desse açúcar tem fibra, tem vitamina, tem mineral. Isso entra no seu corpo, no corpo de uma pessoa saudável, porque aí, óbvio que vai ter restrição no corpo de uma pessoa doente, que é no caso de um diabético. Mas que ainda assim come frutas, só que com uma estratégia por trás. De frutas, né? Mas numa pessoa saudável, a forma como Deus criou, ela é perfeita. E tem até, uma vez eu não lembro de quem ouvi isso, mas eu achei tão interessante, né? Porque assim, as frutas são a sobremesa da natureza. E inclusive quando você olha para elas são de mais difícil acesso. Elas geralmente estão no alto. E quando você vai comer, o que você geralmente espera? A fruta cair. Caem todas de uma vez só? Nossa, que interessante isso, hein? Né? Bem interessante. É pra você ver como a natureza ela é perfeita. Então, é pra você entender que não é que a sobremesa, né, como a gente conhece, não faça parte. Só que é o que a gente falou da Olivia hoje. Olivia, qual foi a sobremesa dela? Foram seus 13 morangos. E que ela não come essa quantidade de fruta e de morango o tempo todo, mas assim como qualquer pessoa, você oscila nas suas necessidades energéticas, hormonais, de humor. Né? Você tem, como eu pedi o chocolate hoje, eu tô estressada, a gente trabalhou muito por conta da viagem, então eu falei com ele, assim, eu quero meu chocolate 70%, me deixa. Então assim, a gente tem essas necessidades. A necessidade dela hoje foi maior, e aí o que a gente ofertou? Ok, é isso aqui, e ela ficou feliz da vida com seus morangos. Uma coisa super saudável dentro da quantidade que ela pode consumir. Então é a gente ter essa visão e se olhar para a natureza, né? Que a natureza é perfeita. Aí a gente tem também o açúcar adicionado dos alimentos processados, que é isso que o Natan falou, que vem do rótulo, né? Do alto em açúcar adicionado, que é aquele que você vê escrito no rótulo, mas que ao final desse podcast eu quero que você saia daqui com bastante autonomia hoje, para você não ser mais enganado. Porque é mais fácil você pegar um rótulo e ver lá, dentro da lista de ingredientes, açúcar. Só que aí quando você vê lá maltodestrose, você fala assim, sei lá o que é isso. Xarope, não sei o que lá. Mas é açúcar, xarope. Então assim, você vai entender o açúcar oculto. Mas a gente tem esse açúcar do alimento processado. Aí você tem o açúcar intrínseco dos alimentos processados. O que é isso? Sabe o suco de uva integral? Super saudável. Super saudável. Só que não. 1 litro, geralmente vem naquela garrafa 1 litro, 1,5 litro às vezes. Pura uva pura, né? 100% uva, 100% sem uva. Açúcar adicionado. Vem no rótulo bem bonitão pra você e você fala assim, pô, tô arrasando. Só que, gente, 3 uvas contém aproximadamente 1 grama de açúcar. Só que quando você come 3 uvas, por ela ter fibra, lembra, Papai do Céu fez ela perfeita, ela vai chegar no seu corpo ali, que você comeu, e ela vai ter um pico, não tão pico, de açúcar ali. Quando você come, sabe lá, deu 300 uvas em um copo de suco que você consumiu, sem essas fibras, o que você faz?
pico lá no alto de açúcar. Então isso não tem açúcar adicionado, mas ele é altíssimo em frutose, que é o açúcar da fruta, só que de forma muito concentrada, de acordo com a preparação daquele alimento. Então você tem esse alimento que não contém açúcar, mas isso não significa que ele seja saudável. Isso é muito importante entender, porque assim, a preparação, porque ele foi processado, né? A uva lá, ela foi espremida, as fibras foram retiradas, ficou só o suco, e esse suco tem um alto grau ali, então até assim, eu que não sou da área, né, que sou um leigo ali, mas fica muito claro isso pra mim, que é a mesma coisa do suco de laranja, do, sei lá, da vitamina de morango, são todas coisas que a gente tem essa mistura, né? Então, o cuidado que, de novo, a gente reforça a frase de como você está consumindo aquilo dali. Porque esse próprio suco de uva, até eu quero te perguntar isso, Amanda. Eu lembro que lá no rótulo a gente também evita bastante, né? Acho que a gente nem consome já tem um tempinho. Tem lá o suco, que é 100% a uva. Aí se você adicionar metade de água, ele vira lá, acho que néctar. E se você colocar 75%, 80% de água, ele vira refresco. Nesse caso, é melhor então tomar como refresco, né? Com certeza. Porque pelo menos você tá tomando água. Quanto mais diluído, menos vai ter essa concentração do açúcar. Esse pico, né? Exatamente. Então você que toma o suco de uva integral puro, achando, né? Eu era essa pessoa que eu adorava, porque o gosto é muito gostoso. É muito doce? Porque ele é muito doce. Ele é muito doce. Então você que toma dessa forma, o impacto no seu corpo vai ser muito mais alto, que você vai botar teu açúcar no sangue lá no alto, e para isso a sua insulina vai lá no alto. E aí depois vocês vão entender o impacto da resistência à insulina, que é de tantas vezes você fazer isso, a tua insulina ela fala, não aguento mais, não vou mais trabalhar, não faço mais, e aí você não tem mais ela para baixar o açúcar no sangue, o que acontece com você? Vira diabético. Esse é o passo a passo, né? O tutorial como se tornar um diabético. Então, quando você dilui esse suco, você ameniza. Ameniza, né? Você consegue, né? Justamente por diluir. Tem mais água ali. Quanto mais água... Aí não é pra diluir, porque eu já vi pessoas diluindo e botando açúcar. Aí, pelo amor de Deus, né? Porque aí você diluiu, ele não ficou tão doce, então vou botar um açuquinha aqui pra dar uma... Então já ficou bem claro. E em relação ao açúcar, então você falou aí de açúcar de mesa, açúcar adicionado nos alimentos, açúcar intrínseco dos alimentos e o açúcar in natura, que seria o da própria fruta. Isso. Tem algum açúcar que é mais saudável? Vamos lá. Assim, vamos colocar... É difícil botar açúcar saudável na mesma frase. Né? Tem um açúcar que causa menos malefício? Tem. Boa. Açúcar de coco. Por quê? Porque quando a gente fala de índice glicêmico, quer dizer a capacidade que esse alimento tem de elevar o açúcar no seu sangue. Ele é mais baixo, então ele não faz um pico de açúcar no sangue tão alto quanto os demais açúcares, mas ainda assim ele é um açúcar. Isso é um ponto. Mas você que entendeu e hoje você fala assim, caramba, realmente eu tenho um vício, eu tenho dificuldade, eu quero fazer um desmame, por onde eu começo? Você pode começar trocando, substituindo pelo açúcar de coco. Qual que é o grande problema do açúcar de coco? Caro pra caramba. É caro! E aí a pessoa... Muito ele caro. não adoça tanto. Então a pessoa, para mudar, né? Ou melhor, para atender aquele paladar exigente dela de muito açúcar, ela tem que usar muito açúcar de coco. No final das contas, essa conta não fecha, porque aí você com muito açúcar vai aumentar esse índice, porque também tem a relação com a concentração, e aí você vai ficar pobre. Então, assim... ele é o que causa menos malefício, menos mal. Ele é interessante para você usar em receitas. Então você já mas é caro pra caramba. Então assim, você tem que avaliar se vai caber, porque o que nem a gente aqui, a gente percebe que é melhor não usar ou então substituir por algum adoçante quando necessário. Isso. Até porque uma coisa interessante, só posso falar por mim, tá? Posso falar essa experiência. Conforme eu fui retirando o açúcar, então hoje, por exemplo, café. Eu acho que suco eu cheguei há um tempo, mas antes disso eu já cheguei a beber suco sem açúcar. Eu parei já com açúcar do suco. Café sem açúcar. Chá sem açúcar. Chá combina com açúcar, porque a gente gosta de açúcar, a gente não gosta de chá. Eu não gosto de chá. Pelo amor de Deus. O que aconteceu? Eu fui sentindo menor necessidade de tomar açúcar. Então, por exemplo, a gente faz aqui uma panqueca de banana e olha que interessante, que eu
A Amanda ainda tem mais essa necessidade do que eu. Você coloca adoçante na sua de vez em quando. Bem de vez em quando. Você quando a banana tá verde. Mas quando ela tá madura, não. E eu nunca coloco, porque pra mim o doce da banana já virou um doce bacana, né? O açúcar da banana. Então, você vai ver que retirar açúcar também vai fazer você sentir menos vontade, né? Como qualquer vício. E deixa eu dar uma dica. Eu vou falar da minha experiência, você fala da sua. Eu tirei o açúcar do café em 2016. Foi porque eu tomava açúcar com café. E aí foi na época que eu fazia crossfit. E eu lembro que teve um desafiozinho do crossfit. Eu falei, vou tentar. E aí, pra que eu conseguisse adaptar o meu paladar, porque assim, o primeiro gole, nossa senhora, né? Porque é o que você falou, eu não tomava café, eu tomava açúcar. E aí, porque eu não queria ir pro adoçante, então eu não fui pro adoçante. Tem gente que vai, e você pode fazer isso pra desmamar. Eu passei a usar canela no meu café. E a canela, ela é ótima porque ela auxilia justamente nessa questão do paladar, então ela dá uma enganada nas suas papilas para que você não tenha tanta necessidade do açúcar, além dela baixar o seu açúcar no sangue, então ela é terapêutica. Então, tomar o café com um pouquinho de canela me ajudou a depois tomar ele puro como eu tomo até hoje. E hoje, o cheiro do café com açúcar, eu sinto pelo cheiro, né? Quando eu vou em algum lugar e eu cheiro, eu falo, não consigo, não dá, não desce de jeito nenhum. Como que foi pra você? Você lembra? Você chegou a passar pela fase do adoçante? Não, assim, porque na verdade o adoçante, eu tenho... Você já falou isso, acho que em algum episódio, né? Que eu tenho um paladar diferente do resto ele tem um super paladar e um super olfato. Natan era um cachorro na encarnação passada. Então, o adoçante, ele é uma coisa que, assim... Pra mim, o adoçante, ele faz tudo menos adoçar. Ele tem um gosto... Eu consigo sentir muito forte o gosto dele, não como um açúcar. Então, eu não... Assim, pra mim foi... Ou é sem açúcar ou é com açúcar. É o sabor residual, é forte. Né? Então eu preferi ir direto pro sem açúcar. Foi ruim no começo, eu não lembro quanto que foi, data, igual você. Mas eu lembro que... Eu acho que foi bem mais recente, né? Talvez ali na pandemia... Não lembro. Não lembro também. Não lembro, mas eu sei que assim, porque eu nunca fui... já sei, eu lembro. Eu nunca fui o cara do café. Eu era o cara do café com leite. É verdade. Eu era... Isso, aí eu tomava muito leite. Então eu era o cara do café com leite e do Nescau, que era, né, o achocolatado com leite com café, que eu misturava e fazia o que eu chamava de cappuccino. E aí, quando a gente percebeu, né, porque eu tinha muita espinha, a gente já falou disso, mas... Pra quem tá ouvindo pela primeira vez, eu tinha um rosto com muita espinha. E eu já tinha feito uma porrada de tratamentos e nada funcionava muito bem. E aí a Amanda falou, cara, o seu problema pode estar no leite. E aí eu falei, então beleza, vamos fazer aí um detox de leite. Eu fiz um detox de 30 dias, de lá pra basicamente nunca mais tomar leite. Eu me adaptei muito bem. Esporadicamente, quando consome, logo vê e aí ele logo se arrepende. Isso. E aí eu fui e aí eu comecei a tomar o café já sem açúcar. Sim. Então foi meio que... foi junto ali, né? Então, pra mim foi uma coisa assim... E foi interessante porque desde sempre eu tomava leite. E quando eu fiz o detox, que eu tinha... E isso eu acredito que é uma coisa que é legal vocês avaliarem, né? Ter um motivo forte. Eu tinha um motivo forte porque me incomodava ter espinhas quando adulto. E esse motivo forte ele foi resolvido. E quando ele foi resolvido, ele me mostrou que, cara, o benefício de não tomar é muito melhor. Vale a pena, porque era ali um prazer que era tanto prazer assim, né? Eu lembro que eu tomava leite, eu também não me sentia muito bem, me sentia às vezes estufado, enjoado. E então valeu muito a pena. E daqui a pouco o açúcar pode ser isso, né? Tanto que a Amanda vai falar, eu tô vendo aqui a cola, ela vai falar do açúcar e da pele. Então você que é mulher aí quer melhorar a pele. Mas antes disso, e o mel? Que o mel não é açúcar, né? O mel... E o mel vem de Deus. É a abelha que fez. É ótimo. O mel, ele é um alimento muito bacana, dependendo de como você encontra ele, né? Porque o mel, ele também pode ser um produto processado, que vem com outros componentes, inclusive. E o mel verdadeiro, né, que eles chamam de mel, não sei se é mel natural, ele é um mel amarelo, duro, igual o óleo de coco quando tá frio, que ele não
Ele não cai, né? Então é diferente desse mel que a gente encontra Se você tá tomando mel, geralmente aqueles potinhos de plástico, sabe que aquilo dali já deve ser então assim, já começa esse fato do que é o verdadeiro mel, tá? Então o mel saudável e o mel meio que criado e alterado pela indústria. Então o favo de mel é diferente. Mas o mel, ele vamos colocar que ele é um produto de uso medicinal, ou deveria ser. Então, ele é incrível para sua microbiota intestinal, ele é incrível como efeito antibiótico, bactericida. Então, você quer tomar um mel com própolis quando tá com gripe para garganta. Só que o intuito dele deve ser esse. Se é medicinal, ele é esporádico. Exato, ele é pontual. E aí você volta para a questão da natureza perfeita. A quantidade de mel que é fabricado pela abelha. A abelha não fabrica esse mel pra gente ter, pra você consumir nós que 2 litros de mel. Não tem. Quantas abelhas você precisa pra conseguir cumprir esse consumo? Então, até mesmo na natureza, você vê essa perfeição da quantidade, que entra num processo de super, fabricação. Então, assim, o mel pra uma pessoa saudável, que não é diabética, que não tá inflamada, não tem resistência à insulina, e ela usa ele de forma esporádica, ele é incrível. Agora, você substituir o açúcar pelo mel e achar que está fazendo um bom negócio, não está. Porque aí você volta na questão da tabela nutricional, que é a composição de açúcar, de carboidrato. E aí quando você compara o mel com açúcar demerara, com açúcar refinado, gente, ele é muito próximo. Então você tem que tomar esse cuidado, porque senão você acha que está fazendo um bom negócio. Vou parar de consumir açúcar, vou tomar meu iogurte, meu não sei o que, é cheio de mel. Todos os dias, 2, 3 vezes ao dia. Cara, mesma coisa. Mesma coisa. Então o mel, ele é incrível, com uso esporádico, medicinal e um mel de boa qualidade. Agora, mel todos os dias, aí, vai entrar ali muito próximo do açúcar. Boa. Vamos então agora para como que o açúcar age no corpo. Aqui, gente, é bom porque, assim, vou contar pra vocês aqui, tá? Esses microfones, eles não estão funcionando. Você vai estragar o nosso easter egg? Não, é porque toda hora eu venho pra cá, só que é mó mentira. Aqui é o microfone que tá funcionando, tá? Mas não conta pra ninguém, não. Mas aqui é o charme do podcast. A gente queria botar um charme, então se a gente... E aí se a gente liga o frio... Olha a diferença, tira o seu. Muda nada, ó. Acabou o podcast, entendeu? Sem graça, aqui é muito mais interessante. Mas, pô, não, então eu vou fingir aqui, aí é porque eu me peguei fingindo, eu falei, nossa, tá muito fake. Mas vamos lá. Qual que é o objetivo aqui, gente? É aumentar o nosso conhecimento. Então, o que a gente vai falar agora é de como ele age no corpo. Por quê? Lembra que eu falei do benefício? Quando eu tive o benefício da retirada do leite, e para mim é muito claro o benefício da retirada do açúcar também, é mais fácil eu querer tomar a decisão para não consumir. Então a gente vai falar de tudo de ruim, se prepara porque assim, a lista eu contei aqui 35 páginas, então a gente vai ficar aqui agora mais ou menos umas 4 horas falando do que causa de mal, e aí para ver se convence vocês a não consumir tanto açúcar. Prepara aí a cabeça que a paulada é forte, então vamos lá. Vamos então aí, começa aí. Pelo que eu vi aqui, ele causa envelhecimento. Isso é interessante, porque assim, talvez quando a gente fale de saúde aqui, ainda não pegue tanto você, mas a parte estética, essa pega. Essa é o que o Natan falou, foi essa que pegou ele, né? Foi justamente, ele tinha lá uns leves desconfortos do leite, mas não fazia. Agora, a acne adulto, que era logo no rosto, né? Então, nessa parte ali do cartão de visita, então você... Homem e mulher, mas principalmente você mulher que está me assistindo, que se incomoda com ruga, com flacidez, com celulite, com a pele caída, né, com aquela sensação de derretimento, faz um detox de açúcar por pelo menos 15 dias que você vai ver o impacto dele na melhora do seu rosto. Como você vai desinchar, porque a primeira coisa que o açúcar faz quando você corta ele é parar de reter líquido. Então parar de fazer bolsa de olheira que você acorda, né, o inchaço das mãos. Essa é a primeira ponto. Aí você acha até que você emagreceu, mas na verdade é que você parou de reter o excesso de líquido. E o açúcar, ele gera radical livre. Todo mundo que quer rejuvenescer está em busca de coisas que sejam antioxidantes, seja de suplementos, de sucos, de chás, de receitas milagrosas que sejam antioxidantes, porque a gente sabe que o antioxidante, ele livra, né, ele diminui a sua oxidação, que é o seu processo de envelhecimento celular. Quando você tem uma coisa que te aumenta os radicais livres, adivinha o que ela está fazendo? Ela está te oxidando. Então, se você quer ter um efeito naturalmente antioxidante,
pare de consumir açúcar, que isso vai acontecer. Açúcar degrada colágeno. Colágeno a gente precisa para manter a estrutura da nossa pele, né? Firme, bonita, belo. Só que o colágeno também está presente nas suas articulações. Então você que tem artrite, artrose, dores, para de consumir açúcar e veja a mágica acontecer. Deu tempo do seu corpo, de fato, e aí é o açúcar zerar, né? A gente quando faz é um desmame progressivo, mas a gente zera para conseguir perceber os benefícios no corpo e ter esse efeito detox. E aí depois que você faz um detox, né, de um bom tempo, você consegue voltar a ter exceções, que é o que a gente vai falar aqui sempre. A gente não vive num celibato alimentar. Olha eu com meu chocolate 70% hoje. Você pode, desde que você entenda exceção e não regra. Então tire o açúcar do seu dia a dia, que isso vai ser a regra. E aí depois que você tiver colhido esse efeito do seu corpo, estar livre dessa toxina, você volta com ela como exceção, que aí o impacto vai ser muito leve, muito leve. Você consegue lidar com esse impacto. O seu corpo tem essa capacidade de detoxificação natural. Só cuidado, porque se você, na hora que você for ter essa reinserção, de não ser a queda. Porque muitas vezes você tá sem comer, conseguiu fazer o detox e depois volta comendo muito. Então você vai ter um efeito ali de abstinência, né? De querer porque comer para cada pessoa o açúcar tem um impacto. Então para você que é uma pessoa muito viciada e tem um impacto até mental muito forte por conta de, às vezes você é uma pessoa que já tem mais baixa de neurotransmissores, você às vezes já tem até um desequilíbrio psiquiátrico. Então para você, o açúcar vai ser tipo o primeiro gole. Que a gente sabe que o alcoólatra não pode ter, porque depois ele derrapa. Então você tem que ter, e isso a gente sabe por autoconhecimento e autoobservação. Cada um vai se comportar de um jeito. É único. Boa. A outra coisa é sobre infarto e AVC. Antes aqui de falar, eu pesquisei aqui e tem um estudo de Harvard sobre a ligação do açúcar e as doenças cardíacas. Os pesquisadores eles descobriram que pessoas que consumiam 25% ou mais de suas calorias diárias a partir de açúcar tinham um risco quase 3 vezes maior de morrer de doenças cardiovasculares em comparação com aqueles que consumiam menos de 10%. Esse foi um dos estudos que examinaram essa relação. E olha que interessante, foi o que a gente falou. Quem consome menos de 10%, ou seja, a pessoa ainda consome. Não é porque, zerar. gente, a gente não vai conseguir zerar. Pra sempre, as frutas têm açúcar, muitos alimentos sem ser frutas também têm açúcar, né? O nosso corpo, ele transforma os alimentos em açúcar, não é isso? Você vai comer isso aí, um carboidrato, você comeu um macarrão. Aí aquela pessoa que fala assim, mas não come açúcar, mas ela come pão, macarrão, biscoito. E aí, ele quando entra no corpo, isso é um carboidrato, ele vira açúcar. Então ainda tem isso, esse outro ponto, dos alimentos salgados que viram açúcar no seu corpo. Mas o que chama a atenção é você diminuir. Porque assim, a nossa busca aqui foi exatamente essa. A partir do momento que eu paro de comprar açúcar para casa, já mostra que a gente diminuiu. Mas eu ainda como um chocolate, sim, mas isso a gente já coloca como exceção. Então quando a gente vai ver, eu tenho certeza absoluta que a gente está consumindo muito menos açúcar do que consumia antes. Você entrar na estatística do 80% que ele trouxe lá no início. 80% é do seu açúcar de mesa. Se você tira ele, você tirou 80%. É muita coisa. É isso aí. Mas fala aí um pouco mais sobre essa parte do infarto e AVC. Porque o açúcar, ele vai causar uma lesão na parede das artérias. Ele causa uma inflamação, que a gente sabe que ela é uma inflamação que você pode conseguir ver no caso de uma acne, mas ela é uma inflamação interna. Então, uma inflamação lá na parede das suas artérias. E com isso, forma também placa de gordura, porque o açúcar também tem essa associação com a formação de gordura. A gordura no fígado, a gordura das artérias. E essa gordura na artéria que fica parada, ela gera um entupimento e com isso você causa infarto e AVC. Uma coisa importante, né? A gente nem tá falando o quanto que açúcar engorda, né? Também. A gente ficou bastante batendo aqui na saúde, mas, gente, açúcar engorda. Muito. É um dos maiores fatores de engordar as pessoas. De obesidade. Né? De obesidade, de aumentar a gordura no corpo. Então, assim, se isso não for motivo suficiente, né?
Sim, exatamente, que o tratamento para quem tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, pare de comer açúcar e faça exercício físico. Só de você fazer isso, essa gordura vai embora. Então, essa gordura ela tem total relação com o açúcar, muito mais do que com a gordura saturada, com outros tipos de gordura, mas é o açúcar, né? A maior quantidade de açúcar. Boa. Já falamos de dor, né? Você já deu aí o exemplo da dor. Sim, e aí quando a gente vai lá continuar nessa questão do infarto e AVC, são os triglicerídeos, que todo mundo sabe que quando ele tá aumentado, deu ruim, né? Que é um tipo de gordura que faz com que aumente o risco de doença cardíaca. Então, quanto maior os seus triglicerídeos, mais risco você tem para ter um infarto, um AVC. E quem aumenta triglicerídeos? Açúcar. Então... Aqui na minha lista tem uma coisa que é interessante, né? Aumento da pressão. Eu sempre ouvi, tanto que aumento da pressão estava relacionado a sal. Tanto que a pessoa estava, ela tá com a pressão baixa, bota sal na boca dela para aumentar a pressão. E aí você está me falando que é açúcar que aumenta a pressão? Isso daí é tão interessante porque a gente ainda vê muitos profissionais que têm esse medo descabido apenas em relação ao sal. E aqui a gente fala assim, o sódio em excesso para elevar a pressão, tá certo? Tá certo, ele causa, né? Ele vai causar isso. Mas o açúcar muito mais. E aí você vê profissionais fazendo indicação de dieta hipossódica, que é com pouco sal, né? Pouco sódio, para quem tem pressão alta. Mas cadê o controle da glicose, da glicemia para essa pessoa? E aí vamos entender o porquê. Você tem um açucareiro na sua casa, você sabe que geralmente ele vai ficando úmido, porque o açúcar puxa a água do ambiente, então ele vai puxando esse líquido. Isso acontece lá no seu corpo, por isso que você fica inchada, né? Porque o açúcar causa inchaço, que ele retém o líquido. Por conta disso, ele vai também elevar a sua insulina, porque você tem muito açúcar, para poder baixar, você precisa produzir mais insulina, que é o hormônio que pega esse açúcar que está no sangue e joga dentro da célula para virar energia. Quando você tem esses picos de insulina, os rins vão ter que reter mais sódio e mais água por conta disso. E isso vai aumentar o volume de sangue, aumentando a pressão porque tem muito mais sangue, então aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos e isso eleva a pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial está muito relacionado com esse desequilíbrio da insulina, que está relacionado originalmente, quem é a raiz do problema? É o açúcar. Então eu não estou dizendo que não tem que ter o controle do sódio, mas o controle do açúcar é ainda prioritário acima do sódio. E isso nem profissionais da saúde orientam de forma adequada essa mudança de estilo de vida. Então fica muito restrito a essa questão do açúcar apenas com o diabético, mas para quem tem pressão alta não. Boa. O outro da lista aqui, e esse eu gosto bastante, porque isso foi, acho que se eu for pegar os conhecimentos dos últimos tempos que você me apresentou, esse é o mais interessante, que é a parte da disbiose. Mas não só isso, sobre quem está querendo comer açúcar. Se somos nós ou os nossos parasitas. Exatamente. E aí, conta mais disso. Disbiose é a alteração da sua microbiota. Ela pode ser uma alteração de microbiota da pele, mas aqui a gente está falando da intestinal, disbiose intestinal. Então, você sabe que você é um amontoado de bactérias, tá? Você precisa delas para você se manter e ter saúde. Só que quando você altera, ou seja, eu tenho mais bactéria ali dominando, ruim do que boa, isso é uma disbiose. Quando muda essa população de bactéria. E aqui eu tô falando de bactéria, mas também de fungos, também de vírus, e ainda vão ter os vermezinhos, que parasita é quem tá né, essa forma de convívio de quem te expolia, de quem retira os seus nutrientes. E eles, adivinha do que eles gostam para poder crescer e se fortalecer? Fungo é danado para fazer com que você tenha desespero por açúcar. Então você é aquela pessoa que você fala assim, não é que eu gosto de açúcar, é que eu preciso de açúcar. Se você precisa de açúcar, eu ouso dizer, eu ouso afirmar que o seu intestino está com excesso, o seu intestino delgado, excesso de fungo, que é o que a gente chama de síndrome fúngica. E aí quem está pedindo por esse açúcar em excesso e em desespero são esses fungos que querem crescer. Então é a mesma mulher que tem candidíase de repetição, que tem um sono irresistível depois do almoço, que está sempre cansada, sem energia, que tem micose na unha, que tem bolinha atrás do braço, que tem queda de cabelo. Pode
Pode ser por fungo, mas também pode ser pelo verme, as minhoquinhas, né? Comuns ali, um ascaris, um oxiurus, porque o açúcar aumenta a energia de forma rápida. Não só pra você, porque quando você consome, você sente, né? Que você fica... Quando você consome muito, você nem sente mais, porque você já tá tão, né, nesse ciclo vicioso que você nem percebe. Mas quando você faz um detox, quando você consome açúcar, você sente que você fica ligadão. A gente vê isso em criança. Criança come açúcar e fica, né? Fala rápido e fica toda agitada. Porque ele dá uma energia rápida. E adivinha quem quer essa energia rápida para crescer de forma mais fácil, menos trabalhosa? Os seus parasitas. Então, um ponto muito interessante para quem tem esse desespero por açúcar e que não está conseguindo por outras maneiras reduzir esse consumo é fazer uma boa desparasitação, porque aí você vai tirar esse fator de confusão e aí depois, obviamente, em conjunto, você vai ajustar todos os outros pilares e aí você fica conseguindo caminhar de forma mais forte. Inclusive, agora é o momento do Jabá 2. Se você quer aprender a fazer a desparasitação de forma natural, ou seja, usando chás, tinturas, óleos, você tem aqui também na descrição desse episódio o nosso futuro best-seller. Tá quase, a gente tá bombando. Que é o Guia da Desparasitação Natural, que é o livro digital, em breve também vai ser o livro físico, onde ensina você a fazer essa desparasitação e a conhecer mais sobre esse universo dos parasitas ocultos, né? Que muitas pessoas falam que não existe mais verme, e é a maior mentira, né? Existem diversas pesquisas onde nós, como população, ainda mais em um país subdesenvolvido, temos ainda muito índice de verminoses, de parasitas e tudo mais. Mas esse é assunto para um próximo episódio e também, se você quiser saber mais, aproveita aí que o guia está numa promoção especial, compra aí e depois conta pra gente. O próximo aqui é perda de memória, foco e dificuldade de aprendizagem. Isso é muito interessante, porque se você hoje... Isso aconteceu muito comigo, a gente já falou, acho que no primeiro episódio, eu cheguei num pré-diabetes, né, quando eu tava aí no meu auge do meu descontrole alimentar, eu cheguei nesse pré-diabetes e eu senti nitidamente, e eu culpava muito o Covid, né, a pandemia, que era essa questão a minha memória tá ruim, eu tô com dificuldade de encontrar as palavras, eu tô lenta. E o Covid, de fato, ele tem um impacto, a gente sabe, os estudos mostram isso, mas não era o meu caso e talvez não seja o seu caso. Se você está sentindo isso, vale o teste de você, inclusive, investigar laboratorialmente os seus exames para ver como está a sua insulina, a sua glicemia glicada, a sua glicose em jejum, e vale você fazer o detox e perceber a melhor performance cerebral que você vai ter. Porque, de fato, o açúcar, ele vai diminuir o seu foco, a sua memória, e vai causar dificuldade de aprendizagem. Quando você tem a resistência da insulina, que é aquele hormônio que joga o açúcar para dentro da célula, e quando resistência, ela fala assim, não vou trabalhar mais, chega, não dou conta. Você tá jogando açúcar aqui toda hora e eu tô cansada, não vou mais trabalhar. Você tem uma diminuição de uma neurotrofina. Neurotrofina é uma proteína que vai ajudar no desenvolvimento e na sobrevivência dos seus neurônios. Então, neurônios, suas células neurais que se comunicam para você aprender, se desenvolver, então, né, como um todo, seu coração bater. Então, você tem uma diminuição dessa neurotrofina que é chamada de BDNF. E aí, quando isso acontece, olha só, eu vou falar um pouco difícil, mas eu vou tentar traduzir. Primeiro, é porque ela faz plasticidade sináptica. Sinapse é a forma como as suas células neurais se comunicam. Quando a gente tem essa plasticidade aumentada, é quando você está aprendendo coisas novas, você está se desenvolvendo, a criança está no ápice, né, dessa plasticidade. Se ela está diminuída, vamos pensar assim, que a gente tem células nervosas se comunicando, então é um impulso elétrico. Olha para a sua rua e vê os fios de eletricidade se comunicando. Se de repente você vai lá e você corta um fio, o que acontece com um bairro ali, com uma rua? Ela fica toda escura, ela perde ela apaga. Então é a mesma coisa no seu cérebro. Se você tem áreas em que a luz apagou, áreas de cognição, de memória, de foco, olha só o problema. Então quando você tem a diminuição dessa neurotrofina, você vai, inclusive, fazer com que essas células neuronais morram mais rápido, porque ela é responsável por fazer a sobrevivência dessas células. Então,
Vamos resumir? O açúcar tá matando o teu cérebro? Isso daí é interessante, que tem muitos estudos hoje em dia eles são filmados, né? E tem que são da parte de ratos, sempre é com ratos, tadinho dos ratos, que eles estão, tipo uma água, e tem um ponto da água que é uma banheira, vamos dizer assim, um ponto da água que é fora da água, ou seja, o objetivo eu jogo o rato na água e ele vai nadando até esse ponto e ele sobe nesse ponto para sair da água. E eles pegam um rato saudável, que não consome açúcar, e aí ele coloca, e é assim, o cara tá com o cronômetro 5 segundos pro rato, pegar o caminho ali em linha reta e subir. E o outro rato, que eles estão administrando açúcar, é o equivalente a uma dieta de um americano, né, normal ali de açúcar, cara, o rato cai, e assim... É bizarro que ele vai para um lado, vai para o outro, ele não consegue gravar o caminho. O outro ele grava o caminho, porque eles fazem isso repetidas vezes. Só que a açúcar está atrapalhando ele a conseguir ter as sinapses necessárias para gravar o caminho da subida nesse parte mais elevada. Então, às vezes é porque a gente não tem o contraste da comparação. Você falou da sua perda de memória, né, e tudo mais. Quando a gente não tem um contraste, a gente entende que é normal. Eu vou dar um exemplo. Eu uso óculos, né? E eu lembro quando eu coloquei pela primeira vez o óculos. Eu vi as coisas em Full HD, né? Eu tenho miopia e tal. Então eu botava e falava assim, meu Deus, era assim o tempo todo e eu não estava enxergando. E é a mesma coisa com o açúcar, porque como a gente está a vida toda consumindo, a gente não sabe como é ser sem. Sim. Por isso que é legal a gente convidar para esse detox, para você se descobrir sem açúcar. Ver se vai realmente dar essa mudança que todos falam, né? Perfeito. E aí nessa questão dos ratos, você vê que reduziu o instinto de sobrevivência do rato. E isso acontece com a gente. Seja porque o açúcar vai fazer com que você tenha piores escolhas alimentares, porque ele abre um grande portal. Então, quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer. E mais alimentos palatáveis e industrializados, ricos em outras substâncias que te causam mal e te adoecem, você vai querer. Então, isso reduz sua vida, diminui seu instinto de sobrevivência. E as suas respostas frente a estresse, frente a tudo que você precisa, né? Você tá num carro dirigindo e te dá uma fechada. A sua resposta, porque lembra das suas sinapses, ela vai ser reduzida em comparação com uma pessoa que não consome açúcar e vai ter um reflexo muito mais rápido. Então, olha o impacto disso na nossa saúde como um todo. Assim, é assim que você quer viver o resto da sua vida? E isso sem falar de você ter um diagnóstico. Porque quando você tem um diagnóstico do diabetes, aí a gente já tá falando de um comprometimento mais... clínico, né? Fechado, o que eu quero dizer assim. Não é mais aquela coisa irreversível. Perfeito, essa é a palavra que eu tava buscando. Irreversível. Ali já não tem mais muito o que você fazer. Agora é você trabalhar pra manter uma qualidade melhor. Mas enquanto você não chegou lá, você vai esperar chegar? Muito bom. E também a gente tem a questão da resistência à insulina. Que é isso que eu falei, quando ela tá cansada, ela não consegue mais atuar. E isso é muito importante, porque, atenção, profissionais que pedem apenas a glicose em jejum para avaliar se você tem saúde ou não. Gente, glicose em jejum, ela não avalia quase nada. Se você não pedir junto uma hemoglobina glicada, que avalia como você tá, como se açúcar tá grudando na sua hemoglobina nos últimos 3 meses, e a insulina junto, que é para ver se você tá fazendo resistência à insulina ou não, se você for esperar só olhando para essa glicose em jejum, você vai encontrar um diabetes quando ele poderia ter se revertido há anos atrás. Então, assim, isso é um outro ponto. E se você está tendo posse dessa informação, exija isso dos profissionais que te atendam, que ainda estão defasados, que ainda não têm esse domínio de conhecimento. Boa. E Alzheimer? O Alzheimer, isso é interessante porque, assim, muitos profissionais, muitos estudos já relacionam o Alzheimer chamando ele de diabetes tipo 3. Justamente por conta do que a gente falou, dessa questão da diminuição de neurotrofina. Então, se você diminui memória, foco, concentração, reduz sinapses, isso está muito parecido com o que é a doença da demência. Só que, além disso, você tem ali uma perda dessa massa cinzenta do cérebro, mostrando justamente que o açúcar e a resistência à insulina faz isso, faz com que você perda essa massa cinzenta. E aí, quando você perde essa massa cinzenta, você tem uma dificuldade de pensamento, de linguagem, de percepção e de julgamento, além da memória. Então, os estudos mostram, né, tem um estudo
mais recente que mostrou que não é só esse risco, né, para quem já tem, vamos supor, o diabetes tipo 2 se transformar no Alzheimer e aí ser chamado diabetes tipo 3, mas pessoas que não têm diabetes ainda, ou seja, que têm a resistência à insulina e já entram num quadro de Alzheimer, para mostrar que tem essa relação primária com a insulina. E não necessariamente com esse açúcar só da glicemia em jejum. Não sei se vocês entenderam, você, Natan, que me diz, se ficou claro o que eu quis dizer aqui. Não, ficou claro. Eu acredito que é entender as relações. Quando a gente entende as relações, de novo, o objetivo. Eu tenho certeza que se eu perguntar para todo mundo que está aí do outro lado, ninguém vai falar, eu quero ficar diabético, eu quero ter Alzheimer. A não ser que a pessoa esteja realmente ali querendo fazer uma brincadeira, ou então esteja mal ali, né, mentalmente. Mas não é natural, a gente não quer adoecer, a gente não quer ficar doente, a gente não quer ficar internado. Só que são as pequenas ações do nosso dia a dia que vão nos levar para esse caminho. E se a gente não quer, o que a gente tem que fazer? Modificar esses hábitos, essas ações, essas pequenas doses que a gente tem. E o assunto de hoje é açúcar, né? Então, será que não é inteligente eu diminuir? Acredito que aqui a gente conseguiu deixar bem claro o quanto é inteligente isso, né? Porque a gente já falou aí de várias coisas, de vários males, e continua, a lista continua. Eu queria que você falasse também um pouquinho de coisas que são menos relacionais, porque quando a gente fala açúcar e diabetes, já está no consciente popular. Agora, e a açúcar e a instabilidade de humor, a depressão, a ansiedade? Aí a gente vem na questão, vocês já devem ter ouvido falar de um livro chamado Geração Dopamina, né? Nós somos a geração do desliza pra cima, dos vídeos de 2, 3 segundos, se não capta sua atenção, você pula, porque a gente é viciado em dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, da motivação. E o açúcar, ele tem essa relação de liberar dopamina, por isso que a gente quer cada vez mais, porque ele está intimamente relacionado ao prazer, felicidade, alegria, paz, né? Só que o que acontece? Ele faz picos de dopamina. E quando você tem pico de qualquer coisa, olha o que eu falei do açúcar no sangue, com a insulina. Se você tem pico de dopamina, adivinha o que acontece quando ela está em baixa? Como que você se sente? Mal, deprimido. Você estava lá em cima, no êxtase, do prazer da motivação. Agora você está aqui embaixo. Como é que você está se sentindo? E aí o que você vai buscar? Pico. E aí você fica nessa busca sem fim do pico vale, pico vale, pico vale. Então você precisa se manter em linearidade, não fazer picos. E quanto mais açúcar você consome, mais dependente dessa dopamina você vai ficar. E aí quem tem ansiedade, quem tem depressão, faz parte do tratamento dessas pessoas justamente um detox de dopamina, principalmente alimentar, e além de modular essa microbiota do intestino. Então é você estabilizar para você sair desses vales, porque o pico não compensa o vale. Boa. E por último aqui, a atrofia de massa cinzenta no cérebro. Conta aí um pouquinho dessa atrofia. Que é o que a gente falou justamente dessa questão do Alzheimer, né? Tem uma meta-análise que mostrou esse impacto do diabetes tipo 2, mostrando que normalmente ele vai causar essa atrofia. Quem tem diabetes tipo 2 vai causar uma atrofia dessa área cinzenta do cérebro 26% mais rápido do que no envelhecimento normal. Então a pessoa que tem diabetes tipo 2, essa área do cérebro que controla pensamento, linguagem, percepção, julgamento, ela vai se atrofiar 26% mais rápido do que uma pessoa que envelheceria normalmente. E aí, aqui eles estão relacionando a quem já tem um diagnóstico, mas a gente volta a dizer, e quem tem resistência à insulina? E quem não fechou ainda um diagnóstico de diabetes, mas está caminhando? Então não vai chegar no 26%, mas vai chegar em quanto? Em 10, em 15, em 12%? Vai ter alteração, você está perdendo massa cerebral, você está perdendo sinapses nervosas, essa capacidade de você se comunicar, de você pensar rápido, de você reagir, de você se preservar. Então é realmente assim, mostrar como o seu cérebro tem um grande impacto. Muito bem. E aí, agora vamos falar um pouquinho, até chegando na nossa reta final aqui, tem 3 assuntos aqui para a gente finalizar, que é entender e identificar esses açúcares ocultos nos alimentos. Porque, como a gente falou, muitas vezes a gente... para mim ficou muito claro, né, que
o açúcar que a gente consome, aquele açúcar que a gente está vendo, ele já é muito importante. Se você já conseguir retirar isso, você já está na frente, já está melhor do que muitas pessoas. Mas tem também aquelas comidas que a gente está comendo achando que está comendo bem e está cheio de açúcar, né? Esses dias a gente foi ao mercado e aí eu falei com o Natan, pega lá um molho de tomate, né? Ah, boa. E aí ele veio com 2 pacotinhos e aí eu virei pra ver o rótulo e eu falei, pelo amor de Deus, devolve. Porque assim, primeiro que o tomate tava lá no final dos ingredientes, então quer dizer que de molho de tomate, o primeiro ingrediente deveria ser tomate, não era, e tinha açúcar. Tinha açúcar invertido. O primeiro ingrediente era açúcar. E aí, olha só, você tá fazendo um detox de açúcar. Se você quer consumir açúcar, você quer ter o teu docinho, você quer que ele venha no molho de tomate? Gastar ele no molho de tomate. Não vai gastar ele assim. Então, o primeiro ponto é você saber ler o rótulo, porque o açúcar está presente em tudo, inclusive nos alimentos salgados. E ele vem com o nome, muitas das vezes, disfarçado. E é agora que a gente quer que você entenda e aprenda a identificar esse açúcar escondido. Então, o açúcar, ele vai vir de forma óbvia. Se ele está escrito açúcar refinado, invertido, mascavo, precisa falar açúcar. que esse é açúcar. Agora, olha os ocultos. Tudo que for terminado em ose. Lactose, que é o açúcar do leite, destrose, frutose, que é o açúcar da fruta, xarope de frutose, sacarose, tudo isso é açúcar. Terminou em ose, é açúcar. Terminado em ídio, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, tá? Xarope, tudo que for xarope de milho, xarope de guaraná, xarope de arroz, é açúcar. E coisas que parecem natural. Amido é danado pra você ver amido é açúcar. Ele entra no seu corpo e a primeira coisa que ele se transforma é açúcar. Suco de fruta, mel, melaço melado, caramelo, maltodextrina. Maltodextrina a gente vê muito inclusive em remédios, em suplementos alimentares. Pré-treino, porque dá energia, só que você tem que tomar um cuidado danado. Néctar, malte. Então essas são as formas de açúcar oculto. Agora que você já sabe disso, fica de olho no rótulo pra você, porque aí você acha que tá fazendo um bom negócio tirando um monte de açúcar, mas tem um monte de açúcar entrando na sua casa sem você perceber. E uma boa que a Amanda tá explicando também é que assim, essa do molho de tomate, por exemplo, tinha as opções sem açúcar e era o preço praticamente igual. Era na verdade provavelmente a fórmula de uma empresa levava açúcar e a outra não. Então, só de você já ter esse conhecimento, você vai conseguir fazer escolhas melhores para reduzir essa ingestão desnecessária de açúcar. Exato. E aí a gente chega na parte do adoçante ideal. Aqui eu tenho uma outra frase, porque nem tem uma frase, mas eu lembro que eu vi um vídeo da Amanda que ela faz uma analogia sobre inseticida, que a pessoa ao invés de estar tomando um adoçante, ela está tomando inseticida. Que adoçante é esse? E assim, agora é o momento que se você tá tomando esse adoçante, joga fora e compra o certo. Qual que é esse daí, Amanda? É o mais conhecido que tá na casa de todo mundo. Ah, não brinca. É sucralose. Né? A gente vai falar a marca? Bom, a gente é pequeno, a gente pode aproveitar e falar a marca. Mas a gente não vai ser patrocinado por essa marca, então mas não queremos. Aceitaria, né? Mas é o Zero Cal, enfim, é o Linha, azulzinho, sucralose, que tá presente em qualquer restaurante que você vá, em qualquer lugar que você vá, porque ele é barato, ele é o adoçante mais barato, né? Ele foi criado para ser inseticida. E aí ele é uma toxina para o seu corpo, ele vai causar desbiose, vai te inflamar, ele tem uma forma, um mecanismo de ação que é derivado do cloro, então altera a tireoide. Não existe veneno pior para você tomar além do açúcar do que a sucralose. Então não é um bom negócio. Mas a gente vai te falar aqui quais adoçantes que são saudáveis para você fazer esse desmame, porque a ideia não é que você fique dependente de adoçante também não, porque o adoçante também tem um impacto, mas é para você fazer uma transição e usar o adoçante de forma pontual, numa receita, numa coisa que você queira ali ter um paladar mais doce e não queira usar açúcar. Então a gente tem 3 adoçantes que são as recomendações saudáveis. O primeiro deles é a stevia, super fácil de achar hoje em dia ele já está mais popular, você encontra inclusive com preços acessíveis. Stevia pura, se ele vier stevia e sucralose, dá para usar? Não. O segundo é a talmatina, mas a talmatina já não é tão fácil de encontrar, você encontra mais ela em produtos online. E o monk fruit é o menos ainda, mas assim, ele até seria a melhor opção, dentre os 3 ele é a melhor opção, mas você encontra ele mais fora do Brasil, então
Para você conseguir comprar, é online, é importado, é mais difícil. Mas o stevia é uma planta, ele é natural e você encontra ele num preço acessível e é um adoçante, uma opção bem legal para você fazer essa transição. Boa. Aqui na minha lista tinha mais um. Tem o eritritol, que é um conhecido. O eritritol, ele é uma opção bacana, só que ele é um food map. Então, o que isso quer dizer? Ele é um fermentável. Ele causa gases, ele causa desconforto. Então, uma pessoa com um organismo mais sensível vai sentir. Às vezes, você comeu um docinho fit que tinha eritritol. O xilitol é mais ainda, o eritritol é menos. E aí, você ficou com a barriga inchada com gases, pode olhar, é por conta dele. Mas não significa que é ruim para todo mundo. É só uma questão de observação, tá? E para finalizar, para facilitar o seu detox, né, essa proposta, inclusive, se você está curtindo o podcast e ainda não seguiu, faça o favor de seguir, deixa aí seu comentário do que episódio que você quer assistir, assunto que você quer conhecer e também compartilha com quem precisa desse conteúdo. Mas para te ajudar nesse detox, e o convite é um detox de quê? 15 dias? 15 dias no mínimo. Se você fizer mínimo. 30, você tá 30 você zerou o game. Orgulho da titia. Mas 15 dias você já vê legal. Muitos benefícios e é um tempo que a gente consegue seguir legal, né? Boa. Para esse de 15 dias, primeiro, o que ajuda muito você a fazer qualquer desafio é o compromisso público. Então comenta aqui, vou fazer o desafio começando e bota a data. Isso. Até porque esse podcast aqui é gravado, você pode estar vendo isso aqui depois de muito tempo que a gente já colocou no ar. E vai ser um prazer saber que vocês estão fazendo o desafio. E aí a gente trouxe aqui 7 dicas, ou melhor, né, 7 ferramentas estratégicas para que você consiga passar por esse detox fazendo um desmame do açúcar, ou seja, para que você consiga sentir menos a vontade de comer o açúcar. Perfeito. Quais são eles aí, Amanda? O primeiro ponto é te dar saciedade, porque lembra que o seu corpo interpreta o açúcar como energia. Então, ele às vezes faz você buscar por isso quando ele está te pedindo comida. Só que você interpreta dessa forma. Então, se você está saciado, se você está bem alimentado, você vai deslizar menos pro açúcar. E uma ótima forma de você se manter saciado nas refeições é ter um bom consumo de proteínas e fibras. Então, já no café da manhã, você garantir um café da manhã com proteína e fibra, quer ver um exemplo? Um omelete de frango. Que você vai ter ali a proteína do frango com o ovo, vai ter uma fibra, você pode colocar uma chia, você pode colocar uma folha, né, uma alface, ou até o suco verde, você já vai garantir um bom aporte de proteína e fibra. E se você faz café da manhã e almoço e garante já nessas duas principais refeições, a chance de você deslizar e ter essa vontade no final do dia, ela é muito menor. As pessoas deslizam no final do dia justamente porque no café da manhã ou elas pulam, ou elas comem pão, né, que rapidamente vira açúcar e aí te faz ter fome muito rápido. Então elas não se alimentam corretamente no início do dia e aí no final do dia seu corpo tá pedindo energia. E aí você tá subindo pelas paredes querendo açúcar. Boa. Segundo é corrigir desidratação, que é beber água. O seu corpo também, às vezes, confunde na interpretação te dizendo que você está com fome porque você está com sede. Então, se você bebe a quantidade de água adequada, e aí você já faça o cálculo, 35 ml por cada quilo de peso que você tenha, essa é a quantidade que você precisa por dia. Beba sua água, garanta o primeiro aporte logo também nas primeiras horas da manhã para evitar fazer confusão de energia das suas células. Terceiro é o desmame progressivo. Por quê? Para algumas pessoas vai funcionar o arrancar o band-aid de uma vez só, e maravilha. Mas não é assim para todo mundo, e eu falo isso como experiência, inclusive, do meu programa. Por isso que lá tem um passo a passo para a pessoa seguir, para quem tem mais dificuldade para fazer isso de forma progressiva. Então, você ir reduzindo o açúcar, você não precisa parar de uma vez só. Vai reduzindo, depois você vai substituindo pelo adoçante, você vai tirando ele do dia de semana, botando só no final de semana. Você vai fazendo isso de forma... mas sempre progressivo, nunca parar, sempre continuada, até que você consiga se libertar dele. Então, essa é uma estratégia muito eficaz, porque às vezes o arrancar o band-aid você pode até conseguir, só que daqui 3 dias você volta, aí não adiantou de nada. Quer ver uma estratégia boa, que não tá aqui? Às vezes você sente vontade também, porque você acabou de almoçar e você tem o hábito de comer doce. E aí, cara, escova o dente.
Boa. Que aí a vontade passa, porque você limpa ali um pouquinho e pelo menos isso é comum, né? Tanto E o tomar próprio água... mentol da pasta de dente, ele dá uma mascarada nessas papilas que ficam ali também querendo. Então isso é muito interessante. Essa daí eu lembrei porque quando tu tá com muita vontade, assim, se tu escovar o dente, tu perde a vontade, né? Então, legal. Faz aí. Atividade física regular. Porque lembra da dopamina? Se você tem o hábito de fazer atividade física de forma regular, você vai ter essa liberação de neurotransmissores que não vem por fonte alimentar. Então, fazer atividade física é uma estratégia para você manter a sensação de bem-estar, de prazer e não ficar buscando de fontes diversas, que aqui a gente falou açúcar, mas pode ser outros vícios, outras coisas que te adoeçam além da questão alimentar. Boa. Regular a carga glicêmica das refeições. Porque toda vez que você consome um alimento, que ele vai lá e joga teu açúcar lá no alto, lembra que eu falei, né? Faz pico de glicose. E aí, pico de insulina, para poder baixar essa glicose. Aí você vai para um vale. Quando você tá aqui, você tá fazendo sintoma de hipoglicemia. Você tá com sono, você tá cansado, você não consegue raciocinar. Aí você fala o quê? O que eu preciso de novo? Mais açúcar. E aí você fica assim, ó, igual a questão da dopamina. Quando você ajusta a carga glicêmica da refeição, que é não deixar fazer pico, fazer com que seja uma liberação mais linear, você não vai ter tanta essa vontade. Como que você faz isso? Dando foco em alimentos integrais, então o arroz integral, as farinhas integrais, aumentando a proteína das refeições, como eu falei, incluindo fibras, então incluindo uma chia, uma semente de linhaça. Isso vai ajudar, principalmente verduras. Comer bastante verduras e frutas vai ajudar também nessa saciedade e a não fazer tantos picos de glicose. Fazer ali a matar os fungos e corrigir a desbiose, né? Que é o que é da desparasitação, que a gente falou. Se você não sabe o que é isso, você vai lá na descrição do nosso vídeo, vai garantir o guia, que tá em promoção. Neste momento desse vídeo, ele está R$29. Então, assim, gente, né? Mais barato impossível. Te dando autonomia, te ensinando fórmulas para você mandar manipular, para você comprar pronto, para você fazer aí na sua casa, que é totalmente diferente de você tomar uma ivermectina ou uma anita da vida, que vai te fazer desbiose. Então, que vai matar suas bactérias boas e depois você tá presa nesse ciclo aqui, tá? Então mata esses parasitas que ficam te pedindo por isso. E por último, regular o ciclo circadiano. Que se você não sabe o que é, você vai ouvir o episódio 2 desse podcast, que a gente falou só sobre ciclo circadiano, que é o seu relógio biológico, que quando você faz diversos ajustes, que a gente ensina tudo lá, para regular o seu cortisol, que é o seu hormônio do estresse, e a sua melatonina, seu hormônio do sono, e vários outros hormônios, como por exemplo a insulina, você também consegue ter um melhor controle alimentar e principalmente de açúcar. Muito bem. Agora para fazer um corte bom, faz aí as 7 dicas aí, fala elas juntinhas num take para o pessoal gravar aí bem o que você tem que fazer para fazer o desmame correto do açúcar. Então, 7 dicas para você desmamar o açúcar. Aumente a sua saciedade, se alimente de verdade. Corrija a sua desidratação. Faça um desmame progressivo do açúcar. Faça atividade física regular. Reduza a carga glicêmica das suas refeições para você não ficar fazendo picos de glicose. Mate os fungos e os parasitas do seu intestino e regule o seu ciclo circadiano. Fazendo isso, que é tudo que você aprende no Viva ao Máximo, de forma estratégica, com cronograma, com suporte, com a mentoria, é como você consegue aí se libertar não só do açúcar, né, mas ter aí um reset biológico e metabólico do teu corpo. Uma vida mais saudável. É isso, né? Foi um excelente episódio. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou do episódio, comenta aí embaixo. Se você não gostou, também comenta. O importante é a gente engajar e chegar a mais pessoas. E também se inscreva no canal. Por favor. Veja os outros episódios. Se você chegou agora aqui nesse primeiro, tem outros episódios. E nos conte também quais temas vocês querem ouvir. A gente tem aqui a seleção dos temas, mas é legal também ouvir de vocês o que vocês querem ouvir. E onde as pessoas podem te encontrar na rede social, Amanda? No Instagram, Amanda Portugal Max. Vai ser um prazer encontrar vocês lá, com caixinhas de perguntas, com interações e acompanhar os vídeos que a gente coloca de conteúdo, nossa vida, né? A gente vai viajar agora para Noronha, então você também consegue aproveitar por lá, viajar junto com a gente, porque a gente vai compartilhar tudo. Então, essa é a forma de você estar pertinho. Tem também o seu canal do YouTube novo, Canal do YouTube que, como que ficou o nome? Nem me lembro. O Amanda Portugal. Não, eu lembrei. Amanda Portugal, o arroba é Amanda Portugal Max, que é o mesmo do Instagram. Lá você vai encontrar
aulas, conteúdos mais direcionados, conteúdo mesmo, conteúdo ricão, para deixar você aí, ó, com a consciência bem expandida. O canal Viva ao Máximo é o canal do podcast. Isso. O canal da Amanda é o canal das aulas da professora Amanda, né? Que antes de tudo é uma professora. Você me encontra no Natan Madeira, vai encontrar pouca coisa lá porque eu não tô postando, mas vai que eu começo a postar. Então a gente se vê aí no próximo episódio. Até lá! Até!